A Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 29. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Então, se tu não sabe muito bem por que Paulo está falando dessa forma com os irmãos das igrejas da Galácia, assiste o vídeo de ontem. Paulo gerou estas igrejas, ele pregou o evangelho, são filhos e filhas na fé. Paulo fundou essas igrejas e ele, como um pastor itinerante, um apóstolo, um evangelista, ele viajava, saía para outras cidades para pregar o evangelho e fundar novas igrejas. E nestes, vamos dizer assim, momentos, nesse espaço de tempo, falsos mestres, falsos irmãos, pessoas infiltradas pregavam um falso evangelho, um outro evangelho, que não era o evangelho de Cristo crucificado, de que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou e nos salvou pelo seu sacrifício na cruz. Não sobrou nada para mim, não sobrou nada para ti. Nós somos salvos única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus na cruz. Somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça de Deus. E aí vem um qualquer e prega outra coisa. E os insensatos acreditam. E aí Paulo pergunta: quem é que enfeitiçou vocês? Porque isso só pode ser obra de encantamento, de feitiçaria, de engano, de mentira. Porque eu ensinei vocês do jeito certo. Eu preguei o verdadeiro, o genuíno, o legítimo evangelho de que Cristo foi crucificado, que é a cruz de Jesus que nos salva. O evangelho é a mensagem da cruz. E qual é a mensagem da cruz? Jesus morreu pelos teus pecados. O sangue de Jesus te salva, te perdoa, te purifica, te liberta. Essa é a mensagem. Tu não precisa cumprir a lei para ser salvo. Porque se a salvação é mediante as obras, não é mediante Cristo, não é mediante a salvação em Cristo. Não é porque tu cumpriu a lei que tu te salvou. Porque se fosse assim, para que Jesus teria que morrer? 2. Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo agora ele vai ali no ponto cirúrgico. Me fala uma coisa, foi pela fé ou foi pelas obras da lei? O que vocês aprenderam de mim? Como é que foi que eu ensinei para vocês? É guardando o sábado que tu vai te salvar? É fazendo a circuncisão que tu vai te salvar? É se convertendo ao judaísmo, sendo que tu é gentil, tu é grego? Então, foi pela fé ou foi pelas obras da lei? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? No vídeo de ontem eu falei, essa tendência religiosa é uma tentação do maligno. É tu querer controlar, manipular através da religiosidade, através do cumprimento de rituais, através de regras, através do pode ou não pode, faz isso, não faz aquilo, como os fariseus faziam com os judeus. Eles mantinham os judeus sob controle através das regras. Mas foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E isso não depende da carne, isso depende do espírito, da fé.
da graça de Deus, única e exclusivamente da graça de Deus. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo está perguntando, me fala sério, fala a verdade, vocês foram salvos por Jesus Cristo? Ou vocês estão guardando as obras da lei, guardando a lei, as ordenanças da lei, na esperança de serem salvos? 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, Abraão foi salvo pela fé. Vimos, estudamos, tem vídeo no canal. Um dos vídeos em alta. Pela fé. Então, Abraão foi salvo pela fé. Ninguém é salvo pelas obras da lei. Porque se um for salvo pelas obras da lei, não é mais pela fé. Jesus não precisava morrer, porque basta tu guardar a lei. Mas não é essa a mensagem do Evangelho. Porque Jesus foi crucificado para nos libertar da lei. Porque a lei é enferma, ela é doente, ela não consegue nos salvar. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Aqui ele está deixando bem claro que não são os judeus descendentes de Abraão. Olha que a gente já estudou isso, hein? Olha que esse assunto vai e volta. Abraão é o pai da fé. Então, se tu é filho de Abraão, tu é filho da fé. Tu é salvo mediante a fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Então, pela fé, todas as pessoas de todas as nações, tribos, raças, povos, todos os seres humanos são salvos pela fé. Abraão é o precursor, porque foi pela fé que ele foi salvo. Pré-anunciou o Evangelho. 9. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então, Abraão foi salvo pela fé. E nós que temos fé também somos abençoados. 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Sim, o nosso fracasso em praticar a lei, em cumprir a lei, demonstra a salvação mediante a fé. Deu para entender o que eu falei? Eu não consigo cumprir a lei. E eu me torno maldita, amaldiçoada, porque não consigo cumprir a lei. Então, o Senhor Jesus assume o meu lugar, a minha incapacidade, a minha incompetência de cumprir a lei, e ele se faz maldito no madeiro, morre a minha morte, né? Para que eu tenha a sua vida. Isso é a prova cabal de que eu sou incapaz de me salvar cumprindo a lei.
Eu não me salvo por boas obras, por guardar a lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Eu não consigo pagar minha dívida. A minha dívida é impagável. Mas Jesus pagou com a sua vida, com o preço mais alto, mais caro, mais elevado, morrendo no meu lugar. 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E nós estudamos isso. Isso é falado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Abacuque. O justo viverá pela fé. Todos que foram justos e justificados foi mediante a fé. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Nós não somos salvos pela lei. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós vivemos, nós praticamos a lei e as boas obras, porque já somos salvos. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, o que Paulo está fazendo aqui como um bom professor? Recapitulando a matéria. Tipo, vocês se perderam, vou ter que fazer uma recuperação com vocês. Ninguém vai se salvar pelas obras da lei. Vocês são salvos pela fé em Cristo Jesus. 15. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Então, o que ele está querendo dizer para nós? De que se nós, no âmbito humano, temos palavra, fazemos acordos, pactos, alianças, contratos, e nós cumprimos, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo limitados, se a gente consegue cumprir, né, um acordo, um contrato, uma aliança meramente humana, imagina Deus. A gente vai no cartório, né? A gente assina documentos, a gente reconhece a assinatura. Meu Deus, é feito tudo para que aquilo se cumpra. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então, o que Paulo está explicando aqui de novo na recuperação? De que Abraão creu, Abraão teve fé, e ele apontava para o Cristo. Porque nessa aliança de Deus com Abraão, o descendente que é Cristo nos salva. Porque é mediante a fé que nós cremos que Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Filho de Deus. E, portanto, filho de Abraão, descendente de Abraão.
descendente daquele que teve fé, daquele que creu, daquele que fez uma aliança, um acordo, um pacto, um contrato com o próprio Deus. 17. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Sim, porque se tu começa pela fé, não há espaço para obras. Se tu é justificado pela fé, tu é salvo. Esta aliança já foi feita. Tu não vai poder acrescentar, tu não vai poder modificar, tu não vai poder revogar. Não, já foi assinado, já foi contratado, já foi acordado, é um pacto. Por isso que ele falou que os Gálatas são insensatos, porque eles já foram salvos em Cristo. Como é que agora eles estão querendo cumprir as regras para ser salvo, para ser mais salvo, para ter mais algum ganho? Mas eles já não ganharam tudo em Cristo? Tu entende a loucura, a insensatez? E muitos fazem isso. Muitos pagam, muitos compram, muitos se sacrificam, se autoflagelam, porque creem, agora vai, agora eu vou conseguir. Mas então Cristo não te salvou. Então Jesus morreu em vão. Jesus foi sepultado. Ele ressuscitou em vão, porque não precisava. É porque agora eu vou para uma outra etapa, para uma outra vida, para um outro estágio. Porque agora eu vou cumprir isso, porque agora eu vou fazer aquilo. Então Jesus não é o teu suficiente salvador. Então o sangue dele, o sangue inocente, imaculado, perfeito, não é suficiente para ti? Ele não te salvou? É só parar e pensar um pouquinho que a gente vê a loucura disso, a insensatez disso. E a lei quis assumir este lugar. E a gente viu, nós vimos. E até hoje a gente vê isso. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Foi uma promessa, foi um pacto. Se eu posso fazer alguma coisa, eu não preciso de um Salvador. Então, o centro sou eu, não é Jesus. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Pela fé. 19. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Paulo explica que a lei, ela é como um aviso. Eu tenho falado isso, né? Como no trânsito. Ela sinaliza, ela é uma placa, mas ela não tem poder para evitar uma infração, ela não tem o poder para evitar um acidente, ela não tem poder para manter a paz e o trânsito fluindo. Não. Tu precisa, às vezes, de câmeras, de agente de trânsito, tu precisa da multa, tu precisa do que mais? Enfim, de várias coisas para que tu cumpra a lei. A lei em si, ela não faz com que tu a cumpra ou que tu garanta o sucesso. Não. A lei sinaliza. Ela é um aviso. Ela é um espelho. Ela mostra, ela reflete, mas ela não muda a tua natureza. Ela não muda o inimigo. Ela não muda o mundo.
Só Jesus. Só Jesus que consegue fazer isso. Porque Jesus age no nosso espírito. Corpo, alma e espírito. Age dentro de nós. Nos transformando de dentro para fora. E a lei é de fora para dentro. Ela é externa. Ela sinaliza. Ela avisa. Ela é uma luzinha que acende. Mas o que tu vai fazer com a luzinha que acende? Aí são outros 500. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. É como se fosse assim, ó, se eu andar nessa estrada e aquela placa ali, ó, ela vai garantir que nada vai me acontecer. Porque tá me dizendo, ó, tem uma curva, ó, não sei o que. Não. Vai depender da tua aceleração, vai depender da tua atenção, da qualidade do teu carro, de outro que vem. É a mesma coisa na vida espiritual. A lei, ela não é contrária, ela não é para fazer o mal ou para te afastar de Deus. Não. Ao contrário, ela não é assim. A gente estudou. De novo, o Salmo 119, ela é importante, ela nos ensina, ela sinaliza, ela avisa, ela nos alerta, ela nos conscientiza. Mas quem nos salva não é a lei. Quem nos salva é o Senhor Jesus, mediante a morte na cruz. 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Tu és salvo porque tu crê, porque tu tem fé. Quem creu é filho. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Aos que entregaram a sua vida para Jesus. Pararam de lutar. Acreditaram. Eu me rendo. Eu me submeto. Eu me entrego. Eu te recebo, Jesus. Agora, depois de salvo, tu expressa, tu manifesta, tu revela a tua salvação guardando a lei, fazendo boas obras. Seguindo, praticando, vivendo o que a Bíblia diz. Mas tu não consegue sozinho. Porque se tu conseguisse sozinho, o nosso Salvador seria a lei. Aí aquele capítulo 11 de Hebreus seria pela lei, pela fé, né? Abraão, pela fé. Moisés, pela fé. Daniel, então seria pela lei, pela lei, pela lei. Não, tu é salvo pela fé. 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A gente ensina através da lei. A lei revela a nossa natureza pecadora, pecaminosa, a nossa natureza humana. Quando a lei diz não matarás, o que ela está dizendo? Que tu é passível de matar. Tu pode matar. Tu consegue matar. Tu é ruim o suficiente para matar. Então eu te digo, não mata. Não cobiça. Quando ela diz não cobiça, é porque sim, eu posso ser cobiçadora, tu pode cobiçar.
Ela tá te dizendo que tu é capaz de cobiçar. Não mentir, não dizer falso testemunho. Toda lei, ela te avisa. Olha, tu pode cair. Tu não pode te estribar no teu entendimento, na tua força, na tua inteligência, na tua capacidade, na tua família, no teu nome, na tua religião, na tua cultura. E nada disso nos salva. Só Jesus. O Espírito Santo habitando em nós é que nos livra de cairmos, de cedermos às tentações. Então, a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo. Então, se eu posso cobiçar, eu preciso de alguém que me livre disso, que me dê uma nova natureza. Se eu sou capaz de desonrar meus pais, porque a lei diz, honra teu pai e tua mãe, então significa que eu posso desonrar, que eu consigo desonrar, que está em mim desonrar. Então o que eu vejo, reconheço, entendo? Que eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que me liberte, que seja tudo em mim, que me dê uma nova natureza, que me faça de novo. Eu preciso nascer, renascer em Cristo para ser uma nova criatura. E a lei não consegue fazer isso. A lei não faz isso. Porque se a lei fizesse, para que Jesus ia morrer? Pensa. Para que eu ia precisar de um Salvador? A lei nos conduz a Cristo. Por que ela nos conduz a Cristo? Porque ela mostra que eu não consigo sozinha. Que sim, eu preciso de Jesus. A fim de que fôssemos justificados pela fé. A fé em Cristo Jesus. Mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Olha a palavra. Subordinados. Subjugados? Escravizados? Oprimidos? Dependentes? Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Então, eu não estou mais sob a lei. Ela não tem mais este poder que se atribuiu a ela de salvar, de curar, de libertar, enfim, de fazer a obra nas nossas vidas. Não. Nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nós fomos batizados em Cristo. E em Cristo nós fomos revestidos, renascidos. Não é mais algo externo. É a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É essa vida que nasceu em nós. E isso não depende da lei. Depende da fé em Cristo Jesus. Aí agora, 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Então agora a gente chama, é a pá de cal. Paulo tá dizendo assim, ó, acabou. Não tem essa.
porque é judeu, porque guarda a lei, porque é gentil, que é pecador, ou escravo e liberto. Não, todos nós éramos escravos e agora todos somos libertos. Então não tem mais o escravo e o liberto. O judeu era pecador, assim como o gentil era pecador. Todos somos pecadores, mas em Cristo nós fomos tornados justos, declarados justos, justificados, perdoados, lavados, selados, amados. Então não tem mais essa de que tu é de primeira qualidade ou outra de segunda qualidade. De que esse é filho de Abraão, então ele é superior, e tu é um pecador, um estrangeiro, um forasteiro, que a gente estudou isso, como é que era. E aí, nem homem, nem mulher. Lembra quando a gente estava estudando em Coríntios, que eu falei sobre este versículo, que ele é muito, muito importante? Gálatas 3:28, lembra? Aqui Paulo fala nem homem, nem mulher. Deus criou o homem e a mulher. Deus tem filhos e filhas. Deus é pai de filhos e pai de filhas. O Espírito Santo habita em homens e em mulheres. Todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, o que Paulo faz aqui? Ele resgata os gentios também como filhos de Abraão. Porque se ele não consegue fazer com que o judeu se liberte, né, disso, ele consegue trazer o gentil, vamos dizer assim, para o mesmo nível, para o mesmo patamar do judeu. Quando ele diz, todos que creem em Jesus, todos que foram salvos mediante a fé, são filhos de Abraão. Por quê? São herdeiros segundo a promessa. Porque a salvação veio para o judeu, mas veio para o grego. A salvação veio para o escravo, mas veio para o livre, para o liberto. A salvação veio para o homem, mas veio para a mulher. Nós somos um em Cristo, salvos, justificados mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem da obra ou das obras da lei, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça de Deus. O que a gente aprende com este capítulo 3 de Gálatas? De que Paulo pergunta para os insensatos Gálatas: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Se fosse pelas obras da lei, não precisava de Jesus. Que evangelho é esse que eu estou pregando para vocês? Vocês já tinham a lei? Por que vocês precisam de Cristo? Então, é óbvio que a gente recebe a salvação, o Espírito Santo, pela fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a pregação da fé. E no que consiste a nossa fé? A fé evangélica, a fé cristã. De que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e Ele perdoou os nossos pecados. Que o sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica, nos salva de todos os nossos pecados. Os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé são abençoados. Os da fé são filhos da promessa, que não pode ser revogada. É evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. E sem fé é impossível tu agradar a Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a sua vida. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus.
A nossa salvação é pela graça, é mediante a fé.